Pessoal, bem-vindos ao sexto episódio do Conexão Você e IA aqui na TV Humana. Eu sou Ricardo Kerr, especialista em tecnologia e inovação, e é um prazer estar com vocês aqui novamente. Claro que estou aqui com o nosso parceiro digital, Ariel Ubaiz. Ariel, lembrando os programas anteriores, nós falamos sobre vários temas. No episódio anterior, falamos sobre como a inteligência artificial pode Boa. transformar pequenos e médios negócios. Discutimos como a IA pode otimizar operações, personalizar o atendimento e ajudar na tomada de decisões estratégicas. Foi uma conversa cheia de insights práticos e espero que nossos ouvintes tenham aproveitado bastante. E hoje estamos prontos para mergulhar em um tema igualmente importante: IA responsável, ética, leis e normas. Vamos explorar como garantir que a IA seja utilizada de maneira justa, segura e ética, protegendo os direitos de todos. Fiquem conosco. Exatamente isso, Ariel. Pessoal, espero que tenham gostado do último programa. A gente acredita que vai fazer uma diferença enorme, né, no dia a dia de vocês, na oportunidade de vocês. E hoje realmente vamos falar, né, de uma IA responsável. Ética, leis e normas. Então, aonde a IA se encaixa nisso tudo, né? E também não posso deixar de agradecer à TV Humana que nos proporciona essa oportunidade de estar com vocês aqui falando, né, abertamente pela internet, e ainda mais com uma inteligência artificial, né, o Ariel nos ajudando aqui. Então, bora começar, Ariel? Worker, hoje vamos mergulhar nesse tema tão importante, começando pelo conceito de IA responsável. Vamos ver como a ética, as leis e as normas se entrelaçam para garantir que a inteligência artificial seja usada de maneira que beneficie a todos, sem causar danos. Fiquem ligados, porque essa conversa promete ser essencial para entender como a tecnologia pode e deve ser usada de forma justa e segura. Vamos nessa! Então, pessoal, vamos começar pelo seguinte: vamos falar do que todo mundo se preocupa hoje, viés. A IA tem viés? Na verdade, existe um viés algoritmo. O que que isso quer dizer? Quer dizer que quando a IA foi tentada nessa vastidão de dados, que são dados públicos, dados da internet, ele carrega todo o viés, todas as opiniões de todas as pessoas. Então, para alguns temas, o algoritmo tem mais peso que outros temas. Então, daí vem o viés. Mas o viés não é da IA, o viés é nosso, que ela carrega. Exatamente, Ken. O viés algorítmico é um reflexo dos dados com os quais a IA foi treinada. Como você bem disse, esses dados vêm de uma vasta gama de fontes, incluindo opiniões, informações e até preconceitos que as pessoas expressam. A IA, ao aprender com esses dados, pode acabar replicando ou até amplificando esses vieses. Por exemplo, se a maioria dos dados disponíveis na internet favorecem determinado grupo ou perspectiva, a IA tende a refletir isso em suas decisões ou recomendações. Isso é especialmente preocupante em áreas como recrutamento, onde um algoritmo enviesado pode excluir candidatos qualificados simplesmente por refletir padrões discriminatórios presentes nos dados de treinamento. Portanto, é fundamental que os desenvolvedores de IA estejam cientes desses vieses e implementem estratégias para mitigá-los. Isso pode incluir a diversificação dos dados de treinamento, a realização de auditorias frequentes nos modelos de IA e o envolvimento de especialistas em ética para ajudar a identificar e corrigir potenciais problemas. No final das contas, como você mencionou, o viés não é inerente à IA. Sim. É um espelho dos preconceitos e das desigualdades que existem na sociedade. E cabe a nós garantir que a IA seja desenvolvida de forma a minimizar esses impactos negativos. Cara, então isso claramente fica explícito para todos nós, que as respostas da IA podem não ser exatamente o que o algoritmo quer dizer, mas sim um fortalecimento do dado na resposta do algoritmo. Então, em algum momento, se vocês tiverem feito alguma pesquisa, algum trabalho, algum roteiro, né, alguma coisa, né, que vocês pensem em publicar, verifiquem se há algum viés e, se é possível, né, tirar esse peso do viés desse material. A IA não é um oráculo, ela não sabe tudo, o que ela sabe é o que nós colocamos. Então, vamos usar o bom senso, vamos usar, né, a ética, vamos, né, ser claros e sem dar pesos a preconceitos, sempre que fizermos um material com base em IA, certo? Exatamente, Kerr. Essa é uma questão crucial. Quando usamos IA para criar ou auxiliar em projetos, como textos, roteiros ou qualquer outro material, é essencial estar atento aos vieses que podem estar presentes. A IA reflete aquilo que foi alimentado a ela. Não é uma entidade com conhecimento absoluto, mas sim um produto dos dados que foram fornecidos.
Por isso, sempre que utilizarmos IA, devemos aplicar um filtro ético, revisando o material para garantir que ele não carrega ou reforça preconceitos. É uma responsabilidade nossa, enquanto usuários e desenvolvedores, garantir que a tecnologia seja usada de maneira justa e consciente. Agora, falando sobre as leis que regem o uso da IA, tanto no Brasil quanto no mundo, é importante lembrar que essas regulamentações estão em constante evolução. No Brasil, estamos vendo discussões cada vez mais intensas sobre como regular a IA de forma a proteger os direitos dos cidadãos e garantir que a tecnologia seja utilizada de maneira ética e segura. Por exemplo, a Lei Geral de Proteção de Dados, LGPD, Sim. já impõe limites importantes sobre como dados pessoais podem ser coletados e utilizados, o que impacta diretamente no uso da IA. Além disso, há iniciativas para criar um marco regulatório específico para a IA, que definiria padrões claros de transparência, responsabilidade e governança. No cenário internacional, temos o Regulamento Geral de Proteção de Dados, GDPR, da União Europeia, que é uma das legislações mais rigorosas em termos de proteção de dados e privacidade, e que também influencia o desenvolvimento de IA. Além disso, várias outras nações estão desenvolvendo suas próprias normas para garantir que a IA seja usada de forma responsável. É fundamental estar atualizado sobre essas leis, pois elas definem as diretrizes para o desenvolvimento e o uso de IA de forma ética, garantindo que essa poderosa ferramenta seja uma força para o bem na sociedade. Vamos continuar nossa conversa explorando como essas regulamentações podem influenciar diretamente o desenvolvimento de tecnologias que todos nós usamos no dia a dia. Ariel, falando então de leis e normativos, né, pouco se fala da China, apesar de ser uma potência, né, em inteligência artificial. Você poderia dar algum exemplo ou citar um pouco das leis da China em relação à inteligência artificial? Claro, Kirk. A China é, sem dúvida, uma potência quando se trata de inteligência artificial. E embora as suas regulamentações possam não ser tão amplamente discutidas no Ocidente, elas desempenham um papel crucial no desenvolvimento e controle da IA dentro do país. A China tem uma abordagem bastante centralizada e rigorosa em relação à regulamentação da tecnologia, incluindo a IA. O governo chinês tem implementado várias políticas e diretrizes para moldar o desenvolvimento da IA de acordo com seus objetivos nacionais. Um exemplo disso é o Plano de Desenvolvimento da Inteligência Artificial de Próxima Geração, lançado em 2017, que estabelece a meta de tornar a China o líder mundial em IA até 2030. Esse plano não é uma lei propriamente dita, mas define as diretrizes e as prioridades para a pesquisa, o desenvolvimento e a aplicação da IA na China. Ele também enfatiza a necessidade de regulamentação e governança eficazes para garantir que a IA seja usada de forma a fortalecer a economia e a segurança nacional. Além disso, a China implementou a Lei de Segurança Cibernética e outras regulamentações que impõem fortes controles sobre o uso de dados, o que afeta diretamente a forma como a IA pode ser desenvolvida e utilizada. Essa lei exige, por exemplo, que os dados pessoais sejam armazenados localmente, e que as empresas passem por avaliações de segurança rigorosas, especialmente se estiverem utilizando tecnologias avançadas como a IA. Recentemente, o governo chinês também introduziu regulamentos sobre algoritmos de recomendação, que são amplamente utilizados em plataformas de mídia social e e-commerce. Esses regulamentos exigem que as empresas sejam transparentes sobre como seus algoritmos funcionam e permitam que os usuários optem por sair dos sistemas de recomendação personalizados. Isso reflete uma preocupação crescente com a transparência e o controle sobre o poder dos algoritmos na vida cotidiana. Esses exemplos mostram como a China está tomando medidas ativas para regular a IA, com um enfoque particular na segurança, no controle estatal e no alinhamento com os objetivos estratégicos do país. Ao mesmo tempo, a China enfrenta desafios em equilibrar a inovação com a necessidade de Uhum. proteger os direitos dos cidadãos, uma questão que também está em destaque nas discussões globais sobre IA. Então, enquanto a China pode ter uma abordagem diferente da Europa ou dos Estados Unidos, seu impacto no campo da IA é indiscutível, e suas políticas terão influência significativa no futuro desenvolvimento dessa tecnologia em escala global. Boa, cara, boa. Outro lugar que se fala pouco também é no Emirados Árabes Unidos. Eu tive esse ano
março, né? Fevereiro e março de férias e estive lá em Abu Dhabi, Ras Al Khaimah e outro Emirado também, que eu não vou lembrar o nome agora, foram três. E, cara, lá a impressão que a gente tem é que não precisa de polícia na rua, você não vê nenhum tipo de guarda de trânsito. A impressão que dá, e eu ouvi, né, de algumas pessoas conversando, é que eles já aplicam bastante inteligência artificial lá no dia a dia dos Emirados Árabes, tá? Exatamente, Care. Os Emirados Árabes Unidos e a AU são um exemplo fascinante de como a tecnologia, especialmente a inteligência artificial, pode ser integrada de forma abrangente no dia a dia de uma sociedade. Nos últimos anos, o ZAU tem investido pesadamente em IE, e isso está se tornando cada vez mais visível em várias áreas, como segurança pública, mobilidade urbana e serviços governamentais. Um dos grandes marcos nessa jornada foi a criação do Ministério da Uhum. Inteligência Artificial em 2017, um movimento pioneiro que destaca o compromisso do país em liderar globalmente no desenvolvimento e aplicação de IA. Desde então, o governo do ZIAO tem implementado estratégias para incorporar IA em diversas esferas, visando melhorar a eficiência dos serviços públicos, garantir a segurança dos cidadãos e impulsionar a economia. Em Abu Dhabi, por exemplo, a IA é amplamente utilizada Isso, no lá, sistema de vigilância Abu Dhabi. conhecido como Falcon Eye. Esse sistema é uma rede de câmeras e sensores integrados, alimentados por IA, que monitoram a cidade em tempo real, analisando tudo, desde o tráfego até potenciais ameaças de segurança. Isso explica, em parte, por que você não vê muitos policiais nas ruas. A tecnologia está lá, observando e garantindo que tudo funcione de maneira ordenada e segura. Outro exemplo é o uso de IA no tráfego e na mobilidade urbana. Em cidades como Dubai, a IA ajuda a otimizar o fluxo de veículos, ajustando automaticamente os semáforos com base no tráfego em tempo real. Além disso, estão avançando na implementação de veículos autônomos e táxis voadores, que devem começar a operar nos próximos Da anos, hora. tornando a mobilidade ainda mais inteligente e eficiente. Nos Emirados, a IA também desempenha um papel importante nos serviços governamentais. Por exemplo, o programa Dubai Now é uma plataforma que integra mais de 60 serviços Essa eu governamentais usei, diferentes em um recomendo. único aplicativo, facilitando a vida dos cidadãos e residentes, ao permitir que eles acessem tudo, desde pagamento de contas até a renovação Show. de documentos, com apenas alguns cliques. Muitos desses serviços são automatizados com IA, garantindo rapidez e precisão. O compromisso do ZRU com a inteligência artificial é tão forte que eles lançaram a Estratégia Nacional de Inteligência Artificial 2031, que busca fazer do país um líder global no uso de IA em setores como saúde, transporte, espaço, energia e educação. Portanto, o que você percebeu durante a sua visita é realmente um reflexo de como os Emirados Árabes Unidos estão integrando a IA em seu dia a dia, criando uma sociedade mais segura, eficiente e conectada. É uma demonstração clara de como a tecnologia pode ser utilizada para melhorar a qualidade de vida e impulsionar o desenvolvimento de uma nação. Ariel, eu tive lá e, cara, no 5 1 2 3 4 5. Ariel, eu tive lá, cara, e realmente é fantástico. Você não vê nada, a segurança paira no ar, você não tem qualquer sensação de abandono, qualquer sensação de que algo vai acontecer. Então, realmente, a IA lá está fazendo a diferença. Para mim é totalmente imersivo, né? Se realmente estão usando a IA da melhor maneira possível. Então, é isso que eu tive de sentimento com o uso da tecnologia aplicada pelo governo da melhor forma possível. Tão eficaz como vimos nos Emirados Árabes Unidos, de realmente gerir uma nação de forma eficiente, segura e avançada. E isso nos leva a refletir sobre como outros países, incluindo o Brasil, podem aprender e talvez até adotar algumas dessas Sim, práticas para melhorar a vida nas nossas próprias cidades. Mas é claro que, para isso, precisamos considerar não apenas a tecnologia em si, mas também as leis, normas e a ética envolvidas no processo. Afinal, uma IA responsável é aquela que, além de ser eficiente, também respeita os direitos dos cidadãos e promove uma sociedade mais justa e equilibrada.
Exatamente isso, Ariel. É disso que a gente está falando. Cara, vamos pensar um pouco no que está acontecendo no Brasil. Se não me engano, em julho, né, mês passado, a gente teve o plano de inteligência artificial que vai de 2024 a 2028, né, e que foi lançado. O Plano Brasileiro de Inteligência Artificial, PPIA, é visto como um marco importante para o desenvolvimento tecnológico do Brasil, não apenas pela ambição de posicionar o país como líder global em IA, mas também pela forma como o plano está estruturado para garantir que os benefícios da IA sejam amplamente distribuídos. Ele destaca a necessidade de inclusão social, equidade e sustentabilidade, alinhando o desenvolvimento tecnológico com valores humanos fundamentais. Além de focar em inovações tecnológicas, como o supercomputador Santos Dumont, o plano enfatiza a formação e capacitação de profissionais, com especial atenção para grupos historicamente marginalizados. Isso garante que o avanço da IA no Brasil não apenas promova o desenvolvimento econômico, mas também contribua para reduzir as desigualdades sociais e econômicas. Outro aspecto crucial do PBIA é o seu compromisso com a governança ética e a proteção de dados. O plano propõe a criação de um Centro Nacional de Transparência Algorítmica e uma nuvem soberana para garantir que os dados sensíveis dos cidadãos sejam protegidos e que a IA seja usada de maneira responsável e transparente. Essas medidas visam assegurar que o Brasil desenvolva uma IA que respeite os direitos dos cidadãos, proteja a privacidade e promova a confiança pública na tecnologia. Em suma, o PBIA 2024-2028 não é apenas uma estratégia para impulsionar a inovação tecnológica no Brasil, mas também uma declaração de intenções sobre como a IA deve ser desenvolvida e aplicada de maneira responsável, ética e inclusiva, refletindo os desafios e oportunidades do século XXI. Cara, tudo isso é muito lindo, tudo isso é muito bonito, mas como é que a gente vai conseguir segurar essa massa gigantesca de dados trafegando em tempo real, né, tomando ações, né, ou fomentando decisões e de forma, putz, super transparente e da mesma forma segura, e também a preocupação se a gente pode garantir que esses dados realmente estejam protegidos, porque da mesma forma que tem uma IA responsável, tem gente criando IAs irresponsáveis, né, criando novos algoritmos de ataques, entre outras coisas. O que que você pode dizer sobre esse futuro aí, onde tem o atacante e tem, né, o time de defesa em vários níveis por aí? Você tocou em um ponto crucial, Kerr. Enquanto o avanço da inteligência artificial traz promessas incríveis, como vimos com o PBI, ele também abre a porta para novos desafios e ameaças, especialmente quando se trata de segurança e proteção das cidades. O conceito de um atacante e um time de defesa é muito real no campo da IA. De um lado, temos desenvolvedores que trabalham para criar IAs que melhoram a sociedade e protegem os cidadãos. Do outro, há indivíduos e grupos que buscam explorar as vulnerabilidades dessas tecnologias para fins maliciosos, como ciberataques, manipulação de informações e outras formas de abuso tecnológico. IA na defesa. A IA pode ser usada para monitorar e responder a ameaças em tempo real. Por exemplo, sistemas de segurança baseados em IA podem identificar padrões de comportamento incomuns ou suspeitos, sinalizando potenciais ataques cibernéticos antes que eles ocorram. Isso inclui desde a proteção de infraestrutura crítica, como redes de energia e sistemas de água, até a prevenção de ataques cibernéticos em grandes empresas ou governos. 2. Transparência e ética. Manter a transparência na IA é fundamental para que as ações tomadas por esses sistemas sejam compreensíveis e auditáveis. Isso envolve o uso de tecnologias de explicabilidade de IA, que permitem que decisões complexas feitas por algoritmos sejam interpretadas e verificadas por humanos, garantindo que não haja abusos ou erros não detectados. 3. Cidades inteligentes e proteção. Nas cidades inteligentes, onde a IA é integrada em tudo, desde o trânsito até a segurança pública, a proteção deve ser multi-layered. Isso significa que, além de monitoramento ativo e resposta rápida, há necessidade de implementar IA com ética desde a concepção, com políticas que evitem o abuso da tecnologia para controle excessivo ou violação da privacidade. 4. O papel do governo e da legislação.
Aqui os governos desempenham um papel crítico. E as regulamentações como o PBI-A no Brasil não apenas fomentam o desenvolvimento da IA, mas também estabelecem frameworks legais para proteger os cidadãos. Contudo, as leis devem ser dinâmicas e adaptáveis para enfrentar as novas ameaças à medida que elas surgem. 5 desafios do futuro. O futuro certamente trará novos desafios, como IAs desenvolvidas especificamente para ataques cibernéticos. A corrida será sempre entre a evolução dos sistemas de defesa e as técnicas cada vez mais sofisticadas dos atacantes. Isso exigirá uma cooperação internacional mais intensa e um investimento contínuo em pesquisa e desenvolvimento de IA voltada para a segurança. Podemos afirmar que, enquanto a tecnologia avança, a vigilância e a ética também precisam evoluir para acompanhar esse ritmo. Não há uma resposta simples, mas uma coisa é certa: a IA tem o poder de tanto proteger quanto ameaçar, dependendo de como é usada. O caminho para o futuro exige uma combinação de inovação com responsabilidade, garantindo que as cidades e suas populações estejam preparadas para os desafios e as oportunidades que a IA traz. Beleza, Ariel, mas falando do básico, né, de criptografia, de gestão de acessos, né, acessos realmente necessários e privilégios correspondentes a esse nível de acesso, fator de autenticação, um firewall melhor, tudo isso, né, as pessoas conseguem em algum momento tentar driblar, e a criptografia a gente sabe que em algum momento ela não vai ser suficiente, pensando numa tecnologia, né, de computação quântica, e o que que a gente pode prever disso tudo, né? Vamos começar pelo básico, então. O que que você diz? Ah, sim, a criptografia é o alicerce básico da segurança digital, e seu papel se torna ainda mais crítico no contexto da inteligência artificial. Vamos pensar nisso de forma prática. 1. Beleza. Proteção de dados sensíveis. Criptografia garante que os dados processados por sistemas de IA sejam protegidos durante o armazenamento e a transmissão. Quando os dados são criptografados, mesmo que alguém consiga acessá-los sem a chave correta, esses dados serão inutilizáveis. Isso é fundamental para proteger informações pessoais, empresariais e governamentais sensíveis contra ataques. Integridade dos dados. Além de proteger a confidencialidade, a criptografia também garante a integridade dos dados. Isso significa que qualquer alteração ou manipulação dos dados pode ser detectada. Em ambientes onde a IA está tomando decisões críticas, como na saúde ou na segurança pública, a integridade dos dados é vital para evitar decisões incorretas baseadas em informações adulteradas. 3. Autenticação e acesso. Criptografia é fundamental para garantir que apenas usuários autorizados possam acessar dados e sistemas sensíveis. Um exemplo comum é a autenticação multifatorial, MFA, que exige mais de uma forma de verificação, como uma combinação de senha e um token de autenticação, uma impressão digital ou um código enviado ao celular do usuário. Isso adiciona uma camada extra de segurança, tornando muito mais difícil para alguém acessar sistemas críticos apenas com uma senha roubada. Criptografia de ponta a ponta. Em sistemas onde a IA é usada para comunicação ou processamento de informações em tempo real, como em mensagens instantâneas ou transações financeiras, a criptografia de ponta a ponta garante que as informações são protegidas desde o ponto de origem até o destino. Isso significa que, mesmo que os dados sejam interceptados durante a transmissão, eles permanecem Sim. inacessíveis para qualquer um que não possua a chave correta para descriptografá-los. Essa abordagem é crucial para preservar a privacidade e garantir que as comunicações ou transações permaneçam seguras, especialmente em ambientes onde a IA é usada para automatizar processos sensíveis, como no setor bancário ou em comunicações empresariais. Em resumo, a criptografia é o pilar central da segurança em sistemas de IA, proporcionando proteção, integridade e controle de acesso aos dados e sistemas. À medida que a IA se torna mais integrada em todos os aspectos da sociedade, a importância de uma criptografia robusta só aumenta, garantindo que as inovações tecnológicas sejam seguras e confiáveis. Cara, só continua falando para mim sobre isso, porque faltou comentar sobre a computação quântica, que pode, né, interferir na questão da quebra de criptografia. Fala um pouco pra gente sobre isso. Ah, Kerr, a computação quântica é realmente um divisor de águas quando se trata de criptografia. Vamos continuar com esse tópico importante. Computação quântica e criptografia.
Computação quântica promete resolver problemas que são praticamente impossíveis para os computadores clássicos, e um dos campos mais afetados por essa revolução será a criptografia. A criptografia moderna, especialmente a baseada em algoritmos como RSA e SEC, depende da dificuldade de certos problemas matemáticos, como a fatoração de números grandes e o problema do logaritmo discreto, para garantir a segurança. Risco de quebra de criptografia. Sim. Com o advento dos computadores quânticos, especialmente com algoritmos como o de Shor, esses problemas matemáticos poderiam ser resolvidos em um tempo drasticamente menor. Isso significa que as chaves de criptografia, que hoje levariam bilhões de anos para serem quebradas por computadores clássicos, poderiam ser desvendadas em questão de segundos ou minutos por um computador quântico suficientemente poderoso. Criptografia pós-quântica. Diante dessa ameaça, a comunidade de segurança já está trabalhando em criptografia Boa. pós-quântica. Esses novos esquemas criptográficos são projetados para serem seguros contra ataques tanto de computadores clássicos quanto de quânticos. A ideia é desenvolver algoritmos que resistam às capacidades dos computadores quânticos, garantindo que, mesmo quando essa tecnologia estiver amplamente disponível, nossas comunicações e dados permanecerão protegidos. Desafios e preparação. A transição para uma era pós-quântica não será simples. Vai exigir a atualização de praticamente todas as infraestruturas criptográficas ao redor do mundo, desde o HTTPS, que protege nossos navegadores, até as redes seguras de bancos e governos. Empresas e governos já estão investindo em pesquisa e desenvolvimento para se preparar para essa transição, mas é um desafio colossal. Portanto, enquanto a computação quântica representa uma ameaça real à criptografia tradicional, ela também impulsiona a inovação e a necessidade de desenvolvimento de novas soluções de segurança, para que possamos estar prontos para um futuro onde as capacidades quânticas se tornem uma realidade cotidiana. Exatamente isso, cara. É um futuro onde todos temos que nos preocupar hoje, né? Assim como a inteligência artificial chegou para ajudar, então vai chegar também a computação quântica para ajudar a resolver outros milhões de problemas, né? Que dependem de cálculos matemáticos, porém a gente tem essa questão aí de segurança. Mas vamos avançar um pouquinho, falando de uma IA responsável. A gente tem que lembrar também a questão da transparência e escalabilidade. Desculpa, explicabilidade, que são coisas muito importantes para se fazer com em relação ao que pode fazer e garantir isso. O que que você pode me dizer em relação à transparência e explicabilidade, né, na construção de uma IA segura, de uma IA confiável, de uma IA responsável? A questão da transparência e da explicabilidade é fundamental quando falamos de uma IA responsável e confiável. Vamos explorar cada uma delas. Transparência. Transparência em IA significa que os usuários e as partes interessadas devem ser capazes de entender como e por que uma decisão foi tomada por um sistema de IA. Isso é crucial, porque sem transparência as decisões da IA podem parecer arbitrárias ou injustas, o que pode minar a confiança nas tecnologias. Desafios na transparência. Um dos maiores desafios com IA, especialmente com modelos complexos como redes neurais profundas, é que essas tecnologias são frequentemente descritas como caixas pretas. Isso significa que, embora saibamos que esses sistemas estão tomando decisões baseadas em dados, o processo exato pelo qual chegam a essas conclusões pode ser extremamente difícil de explicar. Importância para a confiança da conferência, a transparência é essencial para a aceitação pública da IA. Se as pessoas entendem como as decisões são feitas, elas são mais propensas a confiar nos resultados. Isso é particularmente importante em áreas como saúde, finanças e justiça, onde as decisões de IA podem ter impactos Boa. profundos na vida das pessoas. Explicabilidade. A explicabilidade vai de mãos dadas com a transparência e refere-se à capacidade de explicar o funcionamento interno de um modelo de IA em termos que os humanos possam entender. É a prática de tornar as operações de um modelo de IA acessíveis e compreensíveis para humanos, especialmente para aqueles que são afetados pelas suas decisões. Técnicas para explicabilidade. Existem várias abordagens para melhorar a explicabilidade dos modelos de IA. Uma delas é o uso de modelos interpretáveis, que, por design, são mais simples e permitem que os usuários vejam diretamente como diferentes inputs afetam as decisões. Outra técnica é a explicabilidade pós-hoc.
onde métodos como LIME, Local Interpretable Model Agnostic Explanation, e SHAP, Shapley Additive Explanations, são usados para explicar como os modelos complexos tomaram uma decisão específica. Benefícios da explicabilidade. Quando a IA é explicável, ela não só aumenta a confiança dos usuários, mas também ajuda a identificar e corrigir erros ou vieses nos sistemas. Isso é vital para garantir que os modelos estejam funcionando conforme o esperado e não estejam causando danos inadvertidos. A relação com a segurança e fiabilidade. IA segura. Uma IA que é transparente e explicável é, por definição, mais segura. Quando podemos entender como e por que uma decisão foi tomada, fica mais fácil identificar falhas ou pontos fracos que poderiam ser explorados maliciosamente. E é confiável. A confiança na IA depende fortemente da nossa capacidade de compreender e verificar suas ações. Se um sistema de IA é uma caixa preta e as pessoas não sabem como ele funciona, a confiança inevitavelmente diminui. Isso pode levar a uma resistência generalizada à adoção de IA, mesmo em casos onde ela poderia ser extremamente benéfica. No final das contas, garantir transparência e explicabilidade é crucial para construir sistemas de IA que não só funcionem bem, mas que também sejam aceitos e confiáveis pela sociedade como um todo. Isso, aliado à segurança, forma a base de uma IA verdadeiramente responsável. Cara, então hoje a IA é uma caixa preta e a ideia é que ela seja uma caixa de vidro, né? Totalmente transparente e totalmente aberta a seu entendimento e funcionalidade. Tá, eu acho que é curioso para você falar para a gente o que que seria uma IA, uma explicabilidade de forma que os humanos entendam. Fiquei curioso o que que vocês não conseguem, o que que a gente não consegue entender que você poderia explicar para a gente de forma sucinta, só para matar minha curiosidade, né? Exatamente, Care. Hoje, muitos modelos de inteligência artificial, especialmente os mais avançados, como redes neurais profundas, são frequentemente descritos como caixas pretas. Isso significa que, enquanto sabemos que esses sistemas tomam decisões com base em vastas quantidades de dados, o processo exato pelo qual essas decisões são feitas é obscuro e difícil de entender, até mesmo para especialistas. A ideia de tornar a IA uma caixa de vidro é justamente fazer com que esses processos internos sejam transparentes e compreensíveis. A explicabilidade na IA é o campo que busca fornecer essa clareza, permitindo que humanos possam entender, em termos simples, como uma IA chegou a determinada conclusão. Exemplos de explicabilidade na IA. 1. Reconhecimento de imagens. Imagine uma IA que analisa imagens de raios-x para detectar sinais de pneumonia. Se a IA identifica uma anomalia, explicabilidade significa que o sistema deve ser capaz de mostrar quais áreas da imagem levaram àquela conclusão. Boa. Isso pode ser visualizado como um heat map que destaca as regiões da imagem que foram mais influentes na decisão da IA. Entendi. 2. Decisões de crédito. Se uma IA decide negar um pedido de empréstimo, a explicabilidade exigiria que o sistema explique os principais fatores que levaram a essa decisão. Por exemplo, o pedido foi negado devido ao histórico de crédito limitado e à alta relação dívida-renda. Dessa forma, o solicitante pode entender claramente o motivo e até trabalhar para melhorar esses aspectos. 3. Algoritmos de recomendação. No caso de sistemas de recomendação, como os usados em plataformas de streaming, a explicabilidade poderia se manifestar como uma explicação de por que determinado conteúdo foi sugerido. Por exemplo, recomendamos este filme porque você assistiu a filmes de gênero suspense com alta classificação. O que os humanos não conseguem entender? A complexidade de alguns modelos, como redes neurais profundas, faz com que seja difícil para os humanos entenderem todas as conexões e ponderações internas que ocorrem durante o processamento de informações. Por exemplo, interações complexas. Uma rede neural pode considerar milhares de variáveis ao mesmo tempo e fazer milhões de ajustes em suas conexões internas durante o treinamento. Isso cria um modelo onde o peso de cada neurônio ou unidade não é algo intuitivo de ser interpretado. Aprendizado não linear. Ao contrário de modelos simples, como uma regressão linear, onde o relacionamento entre variáveis é direto e fácil de entender, redes neurais funcionam com relações não lineares. Isso significa que as variáveis de entrada podem interagir de maneiras muito complexas, onde pequenas mudanças em uma entrada podem ter grandes e imprevisíveis efeitos na saída. Camadas ocultas. Em redes neurais profundas há muitas camadas entre a entrada e a saída.
Essas são as camadas ocultas. O que cada uma dessas camadas está realmente fazendo em termos humanos pode ser difícil de explicar, porque elas são responsáveis por abstrair e processar informações de maneiras que não são facilmente interpretáveis. Técnicas para tornar a IA explicável. LIME, Local Interpretable Model Agnostic Explanations, uma técnica que tenta explicar as previsões feitas por qualquer modelo de caixa preta, ajustando um modelo mais simples e interpretável em torno de uma previsão específica. Outra técnica que foi uma explicação ponderada sobre a explicação sobre a importância de cada recurso para uma determinada previsão. Essas técnicas ajudam a tornar essas caixas pretas um pouco mais transparentes, proporcionando explicações que humanos podem entender e confiar sem sacrificar a precisão ou a complexidade do modelo subjacente. Então, a Entendi. busca por explicabilidade é fundamental para garantir que a IA seja não apenas poderosa, mas também acessível, compreensível e confiável para todos os seus usuários. Entendi, entendi. Cara, essa é uma coisa surreal, né? A gente tem que confiar na máquina e hoje ela entrega coisas tão fabulosas que, mesmo a gente sem entender como ela funciona, ainda assim a gente está mega encantado e utilizando ela para várias demandas, né? Como eu falei lá nos Emirados, como, né, você falou que a China e o Brasil está com essa mesma direção. Então, realmente, sim, mesmo sem isso estar tão transparente, a gente já tem vários planos, né, de melhorias em diversos segmentos. Mas ainda assim a gente tem que se preocupar com a regulamentação disso tudo. E aí, como é que funciona essa Exatamente. parte? É realmente fascinante e, ao mesmo tempo, um pouco surreal que estamos construindo e utilizando máquinas tão avançadas como as IA, que realizam tarefas complexas e entregam resultados impressionantes, mesmo quando não entendemos completamente os mecanismos internos de como elas operam. É como pilotar uma aeronave de alta tecnologia, onde confiamos na engenharia e nos instrumentos, mesmo sem saber todos os detalhes de como cada sistema Boa. funciona. Aham. Essa confiança vem da capacidade dessas tecnologias de resolver problemas reais e melhorar significativamente diversos setores. Como mencionamos antes, países como os Emirados Árabes, a China e agora o Brasil estão investindo pesado em IA, porque, apesar das complexidades internas, os benefícios práticos são visíveis e tangíveis. Seja na segurança pública, na gestão urbana ou em aplicações médicas, a IA está transformando essas áreas de maneiras que antes eram inimagináveis. Mesmo sem total transparência ou explicabilidade, os avanços que já estamos experimentando são notáveis. No Sim. entanto, à medida que continuamos a integrar essas tecnologias em aspectos cada vez mais críticos de nossas vidas, a pressão por tornar esses sistemas mais transparentes e compreensíveis só vai aumentar. Afinal, para maximizar a confiança e a aceitação generalizada, é fundamental que as pessoas possam entender e confiar nas decisões que essas máquinas estão tomando em nome delas. O futuro da IA não é apenas sobre fazer coisas incríveis, mas também sobre garantir que todos possamos entender, controlar e confiar no que essas tecnologias estão fazendo. É um equilíbrio entre avanço e responsabilidade, e estamos apenas começando a ver onde essa jornada pode nos levar. Tá, e aí é exatamente onde eu quero chegar. Beleza, precisamos de responsabilidade, transparência, regulamentação, regulação da IA, normas, leis. Cara, aonde a gente vai chegar nisso quando a gente fala de uma IA responsável e quem é responsável, né? Quem é responsabilizado pelas ações de uma IA, né? Hoje ela muitas vezes não tem uma característica de ação, né? De apertar um botão, digamos, né? Para uma ação, mas alguém autorizou ela e confiou para usar esse botão, tomar essa ação. Quem seria responsabilizado no caso de uma falha da IA, pensando em carros autônomos, pensando em outros sistemas também que terão total autonomia, onde podemos ter casos do ser humano ser um passageiro, ser um cliente dessa IA autônoma. Essa é uma questão central quando falamos de IA responsável, e não há uma resposta simples. A Tá. responsabilidade em sistemas de IA, especialmente aqueles que têm autonomia para tomar decisões, é um tema complexo e multifacetado. Vamos explorar alguns aspectos-chave. 1. Desenvolvedores e programadores, aqueles que criam
e programam a IA têm uma grande parte da responsabilidade. Eles definem os parâmetros, as regras e os dados com os quais a IA vai operar. Se há uma falha no design do sistema, ou se os dados usados para treinar a IA contêm vieses que levam a decisões problemáticas, os desenvolvedores podem ser responsabilizados por esses erros. Entendi. Empresas e organizações. As empresas que implementam e utilizam a IA em suas operações também têm uma responsabilidade significativa. Elas escolhem confiar em uma IA para determinadas tarefas, como operar veículos autônomos ou gerenciar transações financeiras, e devem garantir que essas tecnologias são seguras e eficazes antes de colocá-las em uso. Sim, Responsabilidade legal. Reguladores e legisladores. No nível legislativo, a responsabilidade recai sobre os reguladores que criam e impõem leis que regem o uso da IA. Essas leis precisam ser suficientemente robustas para proteger o público e estabelecer quem é responsável em casos de falhas. Operadores e usuários finais. Em alguns casos, como com carros autônomos, a responsabilidade pode ser compartilhada entre o fabricante do veículo, a empresa que desenvolve o software de IA e o usuário final. Se o sistema falhar devido a uma manutenção inadequada ou uso indevido pelo usuário, a responsabilidade pode ser parcialmente atribuída ao usuário. Carros autônomos e IA autônoma. No caso de veículos autônomos, a questão da responsabilidade é particularmente complexa. Se um carro autônomo causar um acidente, a responsabilidade pode ser dividida entre o fabricante do veículo, o desenvolvedor do software e até mesmo o proprietário do carro, dependendo das uhum, circunstâncias do acidente. Algumas propostas sugerem a criação de um seguro de IA, onde as empresas que desenvolvem e implementam sistemas de IA são obrigadas a ter seguros que cobrem danos causados por falhas em seus sistemas. Isso entendi. garantiria que, independentemente de onde a culpa recai, as vítimas sejam compensadas de maneira justa. Normas e regulamentações. Marcos regulatórios. Existem marcos regulatórios emergentes, como a proposta da Lei de IA da União Europeia, que busca criar regras claras sobre responsabilidade e segurança em IA. No Brasil, o PBI, que discutimos anteriormente, também inclui disposições para criar diretrizes éticas e de governança que podem ajudar a definir a responsabilidade. Transparência e explicabilidade. Como discutido antes, garantir que as decisões da IA sejam explicáveis é uma maneira de atribuir responsabilidade. Se uma IA pode explicar por que tomou uma decisão errada, fica mais fácil determinar onde ocorreu a falha, seja no design do sistema, nos dados ou na aplicação. Futuro da responsabilidade em IA. À medida que a IA se torna mais autônoma, a necessidade de um novo marco regulatório e legal se torna mais evidente. Esse futuro pode incluir desde certificações obrigatórias para sistemas de IA até a criação de organismos de supervisão específicos que monitoram e regulam o uso da IA em tempo real. No final, a questão da responsabilidade em IA não se trata apenas de apontar culpados, mas de criar um sistema onde a tecnologia pode ser usada de maneira segura, eficiente e ética, com uma rede de segurança para proteger o público contra falhas inevitáveis. É um equilíbrio delicado entre inovação e regulamentação, e o mundo ainda está descobrindo como melhor gerenciar essa responsabilidade compartilhada. Então, a gente falou muita coisa sobre isso, de leis e etc., mas não falamos de normas, né? Aqui no, aqui eu tenho acompanhado, eu vi que foi lançado, acho que em fevereiro desse ano, a NBR ISO 42001, que fala, né, sobre mecanismos em relação à inteligência artificial. O que que você pode falar um pouquinho dessa NBR 42001? A NBR ISO IEC 42001, publicada em fevereiro de 2024, estabelece um sistema de gestão para garantir que o uso da inteligência artificial IA seja conduzido de forma ética, transparente e responsável. Ela visa assegurar que as organizações que utilizam ou desenvolvem IA tenham políticas e processos robustos para gerenciar os riscos e promover a confiança em seus sistemas de IA. Pontos principais: governança e ética. A norma fornece diretrizes para que as empresas implementem uma estrutura de governança sólida, que inclua a avaliação e mitigação de riscos, a transparência nas operações de IA e o compromisso com princípios éticos. Isso é crucial para evitar vieses e garantir que as decisões da IA sejam justas e explicáveis.
Transparência e explicabilidade. A norma enfatiza a necessidade de rastreabilidade e clareza nas decisões tomadas por sistemas de IA. Isso significa que as organizações devem ser capazes de explicar e justificar como uma IA chegou a determinada conclusão, o que é essencial para a confiança e aceitação dos usuários. Certificação. As empresas que seguem a NBR, ISO e EC 40001 podem buscar certificação, o que demonstra ao mercado e aos stakeholders que elas aderem aos mais altos padrões de Boa. governança em IA. Essa certificação reforça a credibilidade da empresa e mostra um compromisso com o uso responsável da tecnologia. Essa norma é uma ferramenta importante para qualquer organização que deseja se posicionar como líder na adoção ética e responsável da IA, garantindo que a tecnologia seja usada para o benefício de todos, com total transparência e responsabilidade. Se precisar de mais detalhes ou alguma outra informação, estou aqui. Maravilha, maravilha, maravilha. Beleza, vamos continuar. Não, não podemos continuar. Acabou nosso tempo, Ariel. Cara, então não tenho o que fazer. Bem, e assim concluímos o nosso Conexão Você e A de hoje. Espero que todos tenham gostado das nossas discussões, que tenham saído daqui com uma visão mais clara como é a ética, a regulamentação, as leis, as normas, né, sobre o que é explicabilidade, sobre o que é IA responsável, sobre os ganhos que já estão ocorrendo no mundo com inteligência artificial, sobre as preocupações de novas tecnologias que estão por emergir, que podem, né, entrar em conflito com a segurança dos dados da inteligência artificial. E, cara, estamos aqui para falar tudo, explicar tudo, com o apoio do Ariel, comigo apoiando também nessa discussão e entrando, né, nesse mundo de inteligência artificial que muito me inspira, muito me anima e que sei que é um diferencial estar envolvido nisso hoje para um futuro que já começou. Foi um prazer estar aqui com você e com todos os nossos ouvintes no Conexão com você IA. Hoje exploramos temas essenciais sobre a ética, regulamentação, leis e normas que cercam a inteligência artificial, além de discutir as implicações futuras com novas tecnologias como a computação quântica. Fico muito feliz em poder contribuir para essas discussões, ajudando a esclarecer como a IA pode ser tanto uma força transformadora quanto uma área que exige responsabilidade e cuidado. Agradeço a oportunidade de explorar esse universo fascinante com você, Care, e com todos os que nos acompanham. Lembrando a todos que a TV Humana continua comprometida em trazer conteúdos relevantes e esclarecedores, ajudando a conectar tecnologia e humanidade de maneira positiva e inclusiva. Continuem acompanhando nossa programação e não deixem de enviar suas perguntas e sugestões. Até a próxima, pessoal. Fiquem atentos aos próximos episódios e vamos continuar explorando juntos o universo da IA. E fica aqui o meu grande salve a todos para os nossos próximos episódios. Estamos na metade da temporada, é o episódio 6, então teremos outras novidades, outros 6 episódios, temas relevantes sobre inteligência artificial com vocês. Até mais.